E aí, meus saleiros e minhas luminárias, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez para o nosso estudo da lição. E essa semana a gente tem um tema muito especial. Vamos falar aí sobre Apocalipse 16, versos 13, 14, três espíritos imundos, rãs. Como é que é esse negócio? Vem comigo e vamos para a lição. Estamos iniciando hoje a nossa 10ª lição desse trimestre. Estamos já na reta final aí de estudos e nós vamos falar o seguinte, né? Os últimos enganos. Estamos falando de Apocalipse e a tirinha da nossa lição, ela já traz algo bem interessante. Dá uma olhada aí. Primeiro que nós temos um egípcio apontando para o sol, adorando o sol, e essa adoração ao sol veio passando dos povos pagãos, veio para o imperador romano e passou até para a religião. A gente vai definir isso daí, entender isso daí durante o estudo da semana. E aí nós temos também aqui um rapaz com a plaquinha ali, né? Adorando a Mãe Terra, adoração, idolatria. A gente também vai entender melhor um pouco sobre isso. E nós temos aqui a imortalidade, né? Pessoas falando com almas, espiritismo, quem morreu, como é que funciona esse negócio. Aqui na tirinha, esses 3 quadrinhos que nós vimos aqui, nós temos exatamente a representação dos 3 espíritos imundos. E é isso que a gente vai entender, que a gente vai conhecer melhor aqui durante a semana, conforme você for estudando. E no domingo traz uma história pra gente sobre um envenenamento que aconteceu nos Estados Unidos. Colocaram uma substância dentro de um lote, né, quando estava sendo produzido, um remédio chamado paracetamol. E muitas pessoas foram infectadas ali com esse veneno. E o veneno, a gente sabe, ele leva à morte. Se você não tiver um antídoto, ele vai te matar. E na vida espiritual existe um veneno poderoso que ele vai te levar à morte eterna, que são falsas doutrinas. Quando nós falamos de 3 espíritos imundos no capítulo 16, esses 3 estão se opondo diretamente aos 3 anjos, né, as 3 mensagens angélicas. Por exemplo, uma delas que nós temos, já na parte de segunda-feira eu começo a explicar isso pra gente, é a imortalidade da alma. Muitas pessoas, muitas religiões acreditam que quando se morre, a vida não acaba. Já existe aquela perguntinha, você já ouviu, né? Existe vida após a morte? Algumas pessoas acham, tem vários pontos, né? Por exemplo, tem os romanistas que acham aí que existe o purgatório, você não é tão bom, você não é tão mal, então você vai ficar no purgatório até expurgar ali os seus pecados. Existem pessoas que pensam assim, quem morreu é bom, já vai direto para o céu, quem morreu é ruim, vai lá para o inferno para ficar queimando, virando churrasquinho do cão. E nós acreditamos, em base bíblica, fundamento bíblico, que quem morre está dormindo, descansando, esperando Jesus voltar para um dia reencontrar. O que volta para o Senhor é só o fôlego da vida, o respirar. E essa ideia de quem morre vai para o céu, isso daí está difundido no meio cristão. É uma falsa doutrina de Satanás. Nós conhecemos aí o espiritismo, pessoas, né, que vão para sessões e ali conversam com seus entes queridos que morreram. Satanás é que se personifica, ele tem o timbre da voz da pessoa. Não, mas tinha a voz lá do meu ente querido que faleceu. Satanás tem poder para fazer isso, tá bom? Em Apocalipse 17, ele explana melhor para a gente sobre um tempo em que Babilônia iria adorar o Deus Sol. Lembra lá do quadrinho do egípcio adorando ao Sol? Não só o egípcio, o Egito, né? Várias nações adoravam o Sol. Era o principal deus de várias nações. Mas isso se tornou forte em 321, quando Constantino, o imperador romano, se converteu ao cristianismo. Um dia antes de uma grande batalha, a Batalha da Ponte de Milvio, Constantino teve um sonho. E nesse sonho ele viu a cruz e estava escrito o seguinte: In hoc signo vinces, que significa o seguinte: com este símbolo você vencerá. E Constantino foi vencedor dessa batalha, então ali ele começou a adorar a Deus. Mas ele adorava a Deus, porém ele era muito devoto do Deus Sol, e ele coloca um decreto seguinte: a partir de hoje o dia de adoração é o domingo. Ou seja, ele ficou bem com os cristãos e com os pagãos. Não, vou ser cristão, mas não vamos tirar o sábado, vamos colocar o domingo. Isso veio passando para imperadores, para papas. Hoje a grande parte, a grande maçante das igrejas guardam o domingo. E não existe nenhum texto na Bíblia que fale que o domingo é um dia de guarda. Inclusive a palavra domingo no original não aparece. Em algumas traduções
mais na linguagem de hoje, mais atuais, aparece a palavra domingo. Mas quando você vai para o original, está lá primeiro dia da semana. Não existe a palavra domingo. Eduardo Hickox, autor do Manual Padrão das Igrejas Batistas, ele faz uma crítica. Ele fala que é lamentável que, pelo poder papal, as igrejas tenham tirado, né, um dia de adoração e colocado o domingo, o dia do Deus Sol, para ser adorado pelos protestantes. Os espíritos imundos, lembra que eu falei com vocês aqui? Nós temos a espiritualidade, né? Essa parte aí da imortalidade da alma. Nós temos então a quebra de doutrinas bíblicas e a introdução de falsas doutrinas através do poder religioso. E nós temos também o falso protestante aqui, um protestante que aceita a Babilônia, que aceita as doutrinas de Babilônia. Sabe, entender a verdade sobre a morte é muito importante para a gente. Nós temos que ir a fundo na Bíblia, estudar a Bíblia a fundo, entender realmente, buscar livros que auxiliem dentro da Bíblia, entendeu? Que não venham com ideologias que são contra a Bíblia. E nós entendermos que a morte é um sono. Por exemplo, tem pessoas que, meus amigos, familiares, que estão dormindo no Senhor e eu tenho uma esperança, queima a esperança dentro de mim de reencontrá-los um dia. E é isso que faz a gente se fortalecer. Então é muito importante entendermos as verdades, as doutrinas verdadeiras dentro da Bíblia. A gente falou aqui sobre o sábado, só uma notinha de rodapé. Você já ouviu falar em Samuel Bacchioli? Samuel Bacchioli era um pastor da Igreja Adventista. E ele foi fazer uma tese, um doutorado na Pontífice Igreja Católica do Vaticano. E Samuel Bacchioli, na tese dele, ele defendeu com o seguinte título: do sábado para o domingo. E ali ele expôs como a igreja alterou o dia de adoração do sábado para o domingo. Então você imagina que ele foi reprovado, claro, óbvio. Não, ele tem uma das maiores notas da faculdade até hoje e foi aprovado com louvor. E dentro dessa linha de compreensão da doutrina está aqui a nossa palavra da rede semântica dessa semana: enganos. Bom, você a partir daqui vai desenvolver outras palavras, chegar lá na sua classe, como eu sempre tenho falado, coloca a turminha para pensar numa palavra, responder para encaixar junto dessa. Eu vou começar aqui. Enganos, mentiras. Você pensa aí, dá sequência, coloca as outras aí, prepara a sua turma. Manda uma mensagem, você que é professor da Escola Sabatina, para a sua turma. Ó, sábado que vem, você prepara uma palavra aí da rede semântica que você vai falar para a gente. Já deixa o pessoal em alerta, tá bom? Você lembra que semana passada a gente falou da cidade da confusão? Do vinho, né, que é derramado ali, falsas doutrinas dentro da Bíblia? Ellen White fala justamente sobre isso. A mulher, a igreja, vestida de vermelho, com joias, ou seja, uma igreja muito rica, que ela segura um cálice onde tem um vinho ali, esse vinho embriaga, são falsas doutrinas. Ela fala isso. O que é esse vinho? São falsas doutrinas. Temos um falso dia de adoração. O quarto mandamento foi quebrado, foi destruído. Nós temos também o seguinte: a mentira que Satanás contou lá no Éden para Eva. Ó, se você comer, você não vai morrer, ou seja, você vai viver eternamente. Você vai morrer, você vai reencarnar em outra pessoa, você vai reencarnar num animal, você vai para o céu, você vai para o inferno. Ou seja, Satanás continua com a mentira do Éden até hoje. E pessoas cristãs, sinceras de coração, não conhecem a doutrina verdadeira porque são ensinadas de maneira errada. Você já me ouviu falar várias vezes aqui que existem pessoas que estão dentro de instituições religiosas e que seguem as falsas doutrinas. Como eu falei, muitos são enganados. Mas aí Deus apresenta a verdade e faz um convite muito carinhoso e super especial. Saiam dela, povo meu! Saiam dessa igreja. Saiam dessa falsa doutrina, para que vocês não sejam cúmplices dela. E você acha que o convite é só para quem não é adventista, sétimo dia? Para você, meu jovem adventista? Deus também faz o convite. Que você, que é guardador do sábado, possa guardá-lo de maneira correta e entender que você deve viver de maneira piedosa e amorosa. Guardar o sábado não te faz melhor do que ninguém. O sábado não é ponto de salvação. Nós temos os 10 mandamentos que são o espelho que nos mostram os nossos erros. Salvação vem pela morte de Cristo Jesus e quando nós aceitamos essa morte, quando nós entendemos o que Ele fez por nós, por amor, nós então guardamos todos os seus mandamentos de todo o coração. Então você, meu jovem adventista, que tem essa verdade, deve pregar com todo amor, todo carinho e se manter firme
na presença de Cristo. Satanás, durante muitos anos, perseguiu os cristãos, perseguiu a Bíblia, matou cristãos. Tertuliano fala que o sangue de cristão era como semente. Quanto mais era derrubado, mais cristãos nasciam. Satanás tentou acabar com a Bíblia na França, em vários lugares. Existem até hoje lugares que a Bíblia é proibida. Mas como ele viu que essa estratégia estava dando errado, o que ele fez? Eu vou para dentro da igreja. E então ele pega a Bíblia e ele começa a distorcer a palavra de Deus. É a mesma coisa que destruir, que queimar a Bíblia. Se você está com a palavra de Deus e está vivendo falsas verdades, Satanás tem êxito naquilo que ele preparou para esse mundo. E muitas pessoas aceitam esse banquete que Satanás prepara para cada um deles. Quase que não saiu, né? Nós temos 3 espíritos imundos. Então, vamos relembrar aqui. Nós temos a imortalidade da alma. Nós temos um poder religioso que coloca falsas doutrinas, como a troca do dia de adoração. Nós temos os protestantes, nós temos as filhas da grande meretriz que bebem desse vinho e que vão contra Deus. Eu citei aqui o sábado, mas existem outras doutrinas, por exemplo, está lá na Bíblia, está lá em Êxodo 20, não terás outros deuses diante de mim. E esse poder religioso coloca, não, você deve adorar imagens de esculturas, sim. É contra a Bíblia. Então, quanto mais perto estamos do fim do mundo, mais Satanás vai vir para cima daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Então você, meu jovem adventista que está assistindo aqui, que está estudando sua lição, que está estudando a Bíblia, se prepare, se fortaleça, porque a batalha vai ser grande, vai ser forte, mas nós estamos fundamentados na palavra de Deus. E Deus vai estar do nosso lado o tempo todo. Eu espero que eu possa aqui ter ajudado você a compreender a lição, trago aqui alguns dados que esclareça, que clarei para você durante essa semana de estudos que você teve aí, que você está tendo. Um abraço, te espero aqui semana que vem. Tchau, tchau, meu saleiro e minha luminária.